Oi, beberes! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Cobra Gato. E já quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, tanto aqui na TV Capital quanto no YouTube. E falando do YouTube, você já se inscreveu? Já compartilhou esse vídeo com aquela amiga que precisa? Se não, aproveita, já curte o vídeo, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no nosso canal. E para você que está aqui pela TV Capital, muito obrigada pela sua audiência e por estar conosco todos os sábados às 13 horas aqui na TV Capital, canal 9.1. E no nosso programa de hoje, estou tendo, na verdade, a honra de receber essa maravilhosa Priscila Padilha. Seja bem-vinda, Priscila. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho, compartilhar, né, o que queima no nosso coração. É isso, que alegria receber você aqui com a gente. E Priscila, eu já quero começar o nosso programa sabendo um pouquinho mais de você, o seu testemunho. Você pode contar um pouquinho pra gente? Eu imagino que seja grande, mas eu quero saber pelo menos um tiquinho. Ixi, de onde a gente começa? Bom, meu testemunho em relação ao louvor, né, como o Senhor me chamou, é desde criança, né? Minha família é uma família musical já, meu pai colocava disco para eu dormir. Então já tá no sangue. Então tá no sangue, eu ouvindo louvores desde pequena, já ia para a igreja, sabia nem falar direito, já tinha oportunidade, me dava o microfone para cantar. Então não tinha vergonha, não tinha medo, né? E fui crescendo na música dentro da igreja a vida inteira, nunca me afastei. Com 11 anos, aí eu tive a minha primeira banda, e aí a gente saía para cantar nas igrejas de Cuiabá, do Mato Grosso, foi uma experiência muito boa, onde eu aprendi realmente o que era a música mais profissional, assim, porque o pessoal que tocava comigo já estava na faculdade de música, e eu, com 11 anos de idade, eles me colocaram como líder já dessa banda. Caramba, que missão! Então, assim, eu cresci muito, aprendi muito. E depois disso, com 15 anos já líder de Ministério de Louvor, comecei a fazer aula de canto, aprender mais, ensinei pessoas a cantar também, inaugurei alguns ministérios no interior, em algumas igrejas, montando do zero. E estamos aí, agora lancei meu álbum, né? Tô lançando. Eu vi! Daqui a pouco eu vou até perguntar sobre isso. Essa história é longa, muito longa. Mas é uma bênção. E Priscila, você já conhece o Senhor desde pequenininha? Sim. Desde pequenininha você já tinha encontros com Ele? Sim, desde muito novinha, assim, eu conheci o Senhor dentro de casa, né? Mas foi na experiência, na escolinha dominical, ali na salinha, que eu comecei a entender mais que existia um papai do céu, né? Fazer oração, papai do céu. E aí, quando os meus pais se separaram, aí eu entendi o que era o valor desse papai do céu na minha vida mesmo, né? Porque eu falo, uau, eu não estou sozinha, eu tenho um pai, eu tenho um papai do céu comigo. E aí eu comecei, né? Minha primeira experiência real com Deus foi aos 6 anos, quando eu pedi uma Barbie de presente para minha mãe. Mentira. E ela não tinha condições de me dar. E aí ela falou para mim, filha, vai orar, porque eu não consigo te dar uma Barbie dessa, né? E eu queria a original. Aquela da vitrine. E aí aconteceu, eu fui no meu quarto, ajoelhei, pedi. E aconteceu de uma mulher lá dos Estados Unidos mandar a boneca para mim. Alguma conversa teve nos bastidores, que eu não sei, como criança, né? Mas, de alguma forma, aquela boneca chegou para mim. Para mim, foi, assim, a resposta de oração da minha vida. Que você soube que Deus te ouvia de verdade. Sim, sim. E, Priscila, deixa eu te perguntar. Em algum momento da sua vida, você recebeu uma palavra do Senhor que te direcionou até o seu ministério de hoje? Que você fala que isso foi o que te impulsionou para que você entrasse de fato naquilo que Deus tinha te chamado, para você viver todas essas bênçãos que você tem vivido hoje? Sim. Deus foi confirmando ao longo da minha história, né? Nessa mesma faixa aí dos 11, 12 anos, um profeta numa reunião de oração, dentro de uma casa muito simples, eu no meu cantinho lá, criança, né? Ele chegou e olhou para mim e falou assim, essa menina tem um chamado para o louvor. Deus tem para você um ministério muito bom, muito frutífero, muito grande. E aí ele pediu para eu levantar as mãos, e aí ele pôs a mão na minha mão e falou assim, e ele te dá junto com isso um dom de cura. E eu era criança, né? Não estava muito entendendo aquilo, mas recebi, falei, amém. Eu já cantava na igreja, né? Mas em 2017, um outro profeta que veio da Áustria, numa igreja do interior que eu estava morando,
ele foi usado por Deus e falou para mim que o Senhor ia me acordar de madrugada para me entregar canções dos céus. Canções que eu nunca tinha cantado, que ninguém nunca tinha ouvido e que elas libertariam as pessoas que ouvissem. E eu sempre quis compor, né? Eu pegava meu teclado, ficava lá, mas tudo que eu compunha eu achava horrível, não tinha coragem de mostrar nem para minha mãe. E aí não era música, era uma bagunça. E aí eu tive a minha primeira experiência do Senhor me acordar de madrugada mesmo. E eu ouvia som no meu sonho. E aí eu acordei e acabou o sono, assim, no meio da noite, 2, 3 horas da manhã. E aí eu falei, uau, ele tá me chamando. E aí eu comecei a ir para a sala e o Senhor me chamar. E aí nisso ele me entregou 20 canções nesse período que eu recebi essa palavra profética. Caramba, Priscila. E como que era? Você leu a Bíblia ali em algum momento e foi escrevendo? Como que foi isso? Porque, assim, a gente sabe, né, que quando Deus entrega, ele entrega perfeito. Mas como que você juntou? Foi palavras que saíram do seu coração? Como que foi? Porque eu vejo que no Instagram você fala muito sobre intimidade, né? Sim. E isso é uma coisa muito incrível. A gente também traz muito sobre intimidade, mas muitas pessoas nem sabem como ser íntimas de Deus. E como que foi para você escrever essas canções? Foi um presente de Deus, porque antes eu tentava e não conseguia. Até hoje, quando eu tento compor, não sai nada. Eu falo, não, hoje eu vou compor. Não flui. Não flui. É um negócio que tem que vir mesmo do Senhor para mim, né? Mas a experiência da composição, essa primeira música em especial, eu ouvia o Senhor, alguém cantando, era o Senhor, né, no meu ouvido. Filha amada, filha amada. E eu fiquei ouvindo aquilo ali, falei, meu Deus, o que é isso? E aí nasceu a primeira canção, eu fui para a sala e aí ele começou a falar. Na verdade, foi uma oração minha misturada com o que ele estava me dizendo, que eu era filha amada, né? E aí eu escrevendo. Essa primeira foi como uma oração. Outras canções foram a palavra mesmo, dele me dizer assim, abre lá em tal texto. Quero falar com você nesse texto. Eu abri a palavra, ler, e a partir dali ir fluindo melodia e letra e poesia. E como você descreveria essa conexão profunda com Deus? Porque isso, gente, é precioso, precioso. Quando a gente entra nesse lugar... Não tem nada igual. Não tem nada igual. Você consegue descrever, Priscila? Porque eu acho que eu não consigo descrever como que é esse lugar em Deus, sabe? É muito especial. Também não dá para descrever muito bem. É tão íntimo, né? Sim. É tão gostoso. Mas é um lugar, assim, de tamanha paz, de tamanha certeza da presença dele. Ele fala e simplesmente você tem certeza. Eu tenho certeza. É ele falando. Porque da minha cabeça não sairia um negócio desse. Da minha inteligência não sairia uma frase dessa, não sairia uma melodia dessa, não sairia. Da minha capacidade humana. Não. Como as letras vão se encaixando e vão fluindo. E você tem alguma referência de alguma cantora? Você tinha alguma referência assim? Não, eu acho lindo tal canção, tal melodia. Você teve alguma referência nesse processo ou só fluiu? A última música foi a mais estranha que aconteceu. Mas eu tenho muita referência. Assim, na minha infância, eu já ouvia Aline Barros, ouvia Cassiane. Nós, mulheres, mesmo, ouvi muito aí mais para adolescência, né? Diante do Trono. Tem muita influência da Ana Paula, Nívia Soares, Fernandinho, David Keelan. Aquela galera toda, aquele período mais antigo. É o que mais me impulsiona até hoje, assim, que eu escuto muito, Davi Sasser. Eu amo essas pessoas que escrevem a Bíblia, que as canções são pura Bíblia. Isso, para mim, me atrai muito. Porque com 6 anos eu comecei a ler a Bíblia também. Então, eu já tinha essa sede de Deus desde pequenininha. Isso já queimava em você, né, há muito tempo. Com 13 anos, eu terminei de ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E de lá para cá, sempre fui uma leitora assídua da palavra. Então, para mim, as minhas músicas são muito a Bíblia mesmo. Bíblia pura. Eu gosto de cantar textos inteiros. Tenho referência, né, de cantores, Asaf Borba, Ademar de Campos, essa galera que cantava muito a palavra.
E para mim isso é o que mais importa, né? Ter a Bíblia ali até como uma forma de memorização da palavra, a música é para isso. Verdade. E de conexão também, né? Eu Sim. até vi um vídeo esses dias no TikTok, quando você tá lendo a Bíblia e você começa a ver uma canção que você escutou, sabe? Uhum. Porque é muito legal. Esses dias eu até tava fazendo um estudo. Eu não me lembro qual capítulo que era, mas eu lembro que era em Isaías. E eu falei, gente, eu já vi isso aqui em algum lugar, viu? E era uma canção. Depois eu fui pesquisar e realmente era uma canção. Isso é muito, muito, Nossa. muito legal. E Priscila, como que você lida com o seu ministério e com o fato de você ser uma mamãe? Porque eu vi que você é uma mamãe, né? Sim. E a gente sabe que o ministério da música exige muito de nós, né? Exige não só uma entrega, como muitas renúncias também, né? De tempo que a gente queria ter, mas a gente precisa ali se dedicar às canções, às criações. Como que você lida nesse período, por exemplo, de gravação, de música, de clipe? Como que flui para você? Eles vão junto comigo, desde sempre. Eu tenho 2, né? A Rebeca de 11 e o Paulo de 9. E desde sempre eu estou no Ministério de Louvor. Sempre, Sim. sempre, sempre. As igrejas do interior onde eu estive, não tinha nem escala para ter outras pessoas para ocupar o domingo. Era todo domingo, era todo culto, eu estava lá. Então, com eles na barriga, depois que nasceu, estava ali no carrinho, estava ali no colo, estava nos ensaios, estava nos cultos. Então, eles estão comigo o tempo inteiro. Mas, assim, a hora que eu tenho aquela tranquilidade para realmente estar com o Senhor é de madrugada. Porque durante o dia, às vezes eu estou lá tocando, estou lá cantando, aí entra no quarto e vem junto. Mas é gostoso, eles participam disso comigo. Mas de madrugada também é aquele horário que parece que Deus fala diferente. Você já sentiu isso? Você teve alguma experiência, assim, marcante na madrugada? Sim. Você pode compartilhar com a gente? Que eu gosto de dividir essas experiências, menina. Sim. Não, experiência com Deus é a melhor coisa do mundo. Essa experiência, a primeira, foi muito marcante, né? Mas teve uma outra experiência que foi depois de uma reunião de oração, que a gente estava ali com umas 10 pessoas só orando, e ali o Senhor me arrebatou, me levou para o jardim. E aí eu entrei para o jardim com o Senhor, é como se eu não... Como não? De fato, eu nem estava mais ali naquela reunião de oração. E naquele momento, enquanto eu via aquelas flores, via aquele lugar mais lindo do universo, aquelas cores que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, a beleza e uma presença, e eu ficava ali procurando, falava, cadê ele? Ele é mais importante que qualquer flor que tem aqui, qualquer beleza que esteja aqui, ele está aqui, ele está aqui. E aí eu fui procurando Jesus em todos os lugares, e aí de repente o jardim ficou em pé e me abraçou. Algo que nunca minha mente criaria uma cena dessa. E aí o jardim era ele, e ele me envolveu todinho naquele abraço. Eu falei, uau, é Jesus, ele é o jardim, ele está aqui. E aí eu caía no chão e comecei a chorar nos pés dele, adorando santo, 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 santo. E aí eu fiquei extasiada, falei, que experiência é essa? Só de falar eu tô tremendo, porque foi uma coisa assim, surreal na minha vida. E aí eu falei, gente, se eu contar isso pra alguém, vão achar que eu tô louca, mas é real. Aconteceu, gente. Aconteceu. E aí eu fui pra casa ainda assim, extasiada, tremendo. E aí de madrugada o Senhor me acordou, e ele me chamou e falou assim, eu vou te explicar o que aconteceu. E aí eu fui pra sala, isso meus filhos eram bebezinhos. Fui para a sala e aí ele falou, abre Cantares, leia Cantares. E aí eu li Cantares inteirinho aquela madrugada. E ali em Cantares ele falava, vem noiva minha, vem para o jardim. Você é toda linda. É piada, gente. O jardim, você é o meu jardim secreto. Jardim fonte selada. Chegou o tempo de cantar. E aí ele fala das flores, né? Deixa exalar o seu perfume. E tantas coisas lindas e tantos elogios que ele faz para a noiva e a noiva faz para ele, né? E aí eu também tô me arrepiando aqui, porque foi muito lindo. Não, e é muito forte. Muito forte. Caramba. E ali naquela madrugada nasceu mais uma canção, que é a canção Jardim, que é maravilhosa. Depois dessa experiência, desse testemunho, você pode cantar um pedacinho pra gente? Sim. Porque, nossa, eu fiquei tão impactada. Meu Deus, que coisa preciosa. Vamos lá, ela começa assim.
fui convidada para entrar no teu jardim. E a esse convite eu disse sim. Fiquei maravilhada ao entrar nesse lugar de tanta beleza e perfeição. Tua presença encheu esse lugar. Não pude me conter, prostrei-me aos teus pés. Esse é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar, aos teus pés, Jesus, aos teus pés. Que linda! Meu Deus! Gente, que e aí letra! Ela é quase um hino, que aí tem muito mais coisas pela frente aí. Sério? Mas é isso. E tá disponível nas plataformas digitais? Já tá disponível. Viu, galera? Eu já vou baixar, entendeu? Eu já vou colocar lá na minha playlist do Spotify. Gente, que coisa linda. E no dia da gravação ao vivo dessa música, a gente estava ali nos ensaios, o último ensaio, e aí o produtor, né, colocou um solinho de guitarra. E aí eu fiquei com aquele solo, e aí no último ensaio eu falei assim, gente, vai nascer um espontâneo aí. Então se prepare. Porque lá no dia deixa fluir que vai nascer. E aí no dia da gravação nasceu o espontâneo também, que está já disponível. E foi lindo. Foi um dos momentos mais fortes, assim, da ministração, da gravação. Quem estava lá ao vivo também depois me falou, meu Deus, eu chorei. O pastor Hugo mesmo chegou lá e falou, eu chorei nessa música, porque foi muito forte a presença de Deus mesmo. E esse é o meu desejo, né? Que quem me ouvir, quem ouvir as canções que o Senhor me entregou, que elas recebam aquilo que Ele prometeu, que é cura, que elas recebam e libertação. E é o que vai acontecer, é o que já está acontecendo. Em nome de Jesus! Isso é muito poderoso. É verdade. A gente conversa muito aqui sobre dar a liberdade para o Espírito Santo fazer. Você comentou do espontâneo, eu achei o máximo, porque você soube de ouvir um solinho de uma guitarra, que Deus queria algo maior ainda. Porque a gente fala em algo maior, tem pessoas que acham que é dinheiro, que é bens materiais, mas não. Às vezes Deus quer algo maior da gente, nele mesmo. É uma confiança, né? Depois que eu vi pronto, porque lá na hora a gente tá fluindo, não sabe nem pra onde tá indo. Só tá vai. Só vai. Amo essa palavra, só vai. E a gente deixa fluir, né? Mas aí depois que tá pronto, na hora que eu vi, falei, meu Deus, como foi tão perfeito tudo. O momento de ficar mais intenso, o momento de acalmar, as palavras que saíram. E foi realmente assim, na hora. Tudo na medida certa. Fluindo ali de acordo com o que o Senhor queria. O Senhor faz tudo perfeito. Não, ele é surreal, né? Eu sempre falo, Jesus. Eu brinco muito que o senso de humor de Deus é fora da casinha. Porque às vezes a gente tá tão desesperado ou preocupado com alguma situação, eu vou ficar sempre marcada com essa história que você contou do solinho da guitarra. Que isso fluiu no seu coração de que ele faria algo ali no espontâneo. Meu Deus, eu não vou tirar isso da cabeça, você vai ver. É maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Viver nessa dependência do Senhor, essa confiança, saber que Ele tá no controle de tudo, é o que dá vida às coisas, né? Até mesmo as canções. Sim. Se não fosse Ele, essa certeza que você tem de que Ele é o seu pai, como você disse, que você tem um pai, nada disso faria sentido, né? Não mesmo. E a gente consegue ver a mão de Deus em todos os detalhes. E Priscila, qual conselho você daria para quem está querendo entrar nesse lugar de intimidade com Deus? Porque, como eu disse, você fala bastante sobre intimidade, eu acho isso fenomenal. Mas um conselho para quem talvez esteja voltando agora, para quem talvez nunca tenha conhecido Jesus de verdade, ou para quem está na igreja há muito tempo, mas nunca conheceu Ele. Porque existe isso, né? A gente acha que não, mas existe. Qual conselho você daria para essa pessoa? Talvez essa pessoa tenha até uma palavra lançada sobre a vida, mas não sabe entrar nesse lugar de intimidade. Esse lugar, ele é construído, né?
A gente não tem intimidade, assim, da noite para o dia. Intimidade com alguém a gente constrói aos poucos, né? A gente pode se encantar por uma pessoa ao conhecê-la, como eu estou me encantando com você aqui, estamos te conhecendo agora, né? E a gente se encanta, a gente gosta, mas para desenvolver intimidade tem que ter tempo, gastar tempo com a pessoa, né? Sair com a pessoa, andar com a pessoa, conversar com a pessoa, cantar com a pessoa, né? E com Deus é assim também. Tô ali dirigindo, eu tô conversando com Ele, tô fazendo a comida, eu tô falando com Ele. Parar um tempo para estar a sós, pegar a palavra, ler a palavra, entender a palavra, buscar o entendimento, falar com Ele o tempo inteiro. Eu falo com Deus o tempo inteiro. Se eu vou fazer uma compra, eu vou no shopping, o Senhor me leva na loja certa para eu achar aquele negócio que eu quero. Se eu vou no salão, Senhor, conduz a mão de quem vai cuidar do meu cabelo. Eu o tempo inteiro falando com o Senhor. Mas esse lugar mais profundo mesmo, que é só eu e Ele, isso aí a gente desenvolve desejando muito. Acho que a gente tem que querer muito essa presença. E mesmo no dia que nada flui, porque a gente às vezes fica muito preso no emocional, né? Eu tenho que sentir um arrepio, eu tenho que... alguma coisa. Não, tem dia que você não sente nada. Igual casamento, né? Não sei se você é casado. Eu sou casada já há 14 anos. E aí, tem dia que você olha e fala, meu Deus, que homem maravilhoso, como eu amo, como ele é lindo. Tô naquele... Mas tem dia que não tem nada. Mas aí, estamos aqui, estamos juntos. Amém, né? Né? Na saúde, né? Na doença. Exatamente. Estamos juntos. Mesmo no dia que eu não estou sentindo nada. Mesmo no dia que não está acontecendo nada. E existem esses momentos no relacionamento com Deus. Momentos que Ele se silencia. Momentos que você não sente aquele arrepio. Porque Ele está querendo te levar ainda para um lugar mais profundo. Mais profundo ainda. Senão a gente fica na superficialidade. E aí a gente vai cavar mais. E eu quero mais. Então, só ler um versículo não está suficiente. Eu quero ler um capítulo inteiro. Não, só ler um capítulo não está suficiente. Eu quero ler o livro inteiro. E aí você começa a comer mais com gosto, com vontade. Eu acredito que é isso. É uma vida buscando. Uma vida de entrega, né? Eu estava conversando esses dias com a minha pastora e a gente falou sobre isso. Porque as pessoas, elas estão... achando, eu não sei se é esse tempo que a gente está vivendo, né? As pessoas acham que tempo com Deus é só quando você tá ali no seu quarto. De fato é precioso. Sim. Mas eu achei interessante que você trouxe até a questão da loja. Como que eu falo a gente no contexto geral, se esquece que Deus, Ele tá com a gente o tempo inteiro, que o Espírito Santo tá dentro de nós. Por que a gente não convida Ele para jantar, para ir numa loja, para abençoar a mão de quem vai colocar a mão no nosso cabelo? Porque a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Por que a gente não entra nesse lugar? E a gente acha que intimidade é só aqueles 15 minutos no quarto. E eu acredito que é por isso que tantas pessoas têm essa dúvida de como entrar nesse lugar, porque não reconhece que Deus está dentro de nós, né? Que o Espírito Santo está dentro de nós, que Ele faz parte da nossa vida. Ele não é só alguém que a gente visita, Ele é alguém que está em nós. Residente. Exatamente. Ele mora aqui, eu não posso ignorar essa presença. Ele mora dentro de mim. Sim. E a gente ignora a presença de Deus, né? Eu aprendi isso que você está falando. Ele está aqui, Ele está o tempo todo. Então, não ignoro. E isso desde criança. Eu lembro que com 7 anos, eu ia andando de casa para a escola já sozinha. Eu morava aqui assim, a escola era mais ou menos aqui, então eu ia só, já. E no caminho eu ia orando já. Falando, Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha professora. Eu tenho isso, eu lembrei disso agora, desde pequenininha. Já tinha essa consciência da presença dele. E ter essa consciência é maravilhoso, é poderoso. E aí, enquanto você falava, eu pensei em algo que acontece muito, assim, pessoas que sentem aquele arrepio, sentem aquela coisa boa no culto. Porque o culto, ele tem todo um ambiente preparado, né? A atmosfera, aquelas músicas, as palavras são liberadas, né? E aí, às vezes, dentro de casa, a pessoa não consegue criar toda aquela atmosfera que é criada no culto. E aí ela acha que o Deus que está lá no culto é diferente do Deus que está lá no meu quarto, é diferente do Deus que está aqui no meu carro, está andando comigo. E não, é o mesmo Deus.
E aí fica querendo ter aquele frenesi que às vezes tem no culto, e não é assim, né? A intimidade com o Senhor, lembrando do casamento, né? É igual o dia da festa do casamento, eu vejo que o culto é mais ou menos aquilo, né? Aquela pompa toda, aquele monte de gente, aquela euforia, emoção. E aí aquilo ali é um momento maravilhoso, magnífico. Mas o dia a dia, o arroz com feijão, é isso que sustenta a relação. E com Deus é assim também, é o dia a dia. Todo dia tá ali, vou tomar meu café, bom dia, Espírito Santo. Vou bater um papo aqui, tô passando por uma situação difícil, alguma coisa. Senhor, eu preciso conversar. Senhor é meu amigo, é meu conselheiro, é meu pai, é meu psicólogo, é meu tudo. É assim. E eu acho que falta a gente ter essa convicção mais firme ainda, sabe? Enquanto você falava, né, de toda essa experiência do casamento ali, eu comecei a pensar aqui, a me lembrar que o casamento é uma decisão. Sim. Você decide se casar com aquela pessoa, passar a sua vida e dividir os momentos bons, ruins com essa pessoa. Quando você sobe no altar, você fala, sim, eu aceito. E com Deus é exatamente a mesma coisa. Quando você desce as águas do batismo, você fala, sim, eu te aceito aqui, Espírito Santo, eu te aceito, Jesus. Sim. Eu tô aqui e você tá comigo, eu sei. Sim. Então, por que a gente tem se esquecido, né? Por que a gente tem se esquecido de visitá-lo quando precisa? Por que a gente tem esquecido de sentar para tomar um café e falar, Senhor, eu quero tomar um café com o Senhor. Tá difícil aqui a prova, tá? Ó, meu esposo tá me dando um trabalho. Mas eu tô firme. Né? Assim, eu penso, caramba. Já tô casada com ele. É ter essa consciência, é todo dia. Lógico, todo dia. Vai existir o dia, né? A vinda dele, a volta dele, que é o que nós mais aguardamos. Que vai ser as bodas do Cordeiro, né? O dia do grande encontro da noiva com o noivo. E aí viveremos para sempre juntos. Nesse período, né, a gente está desfrutando da presença dele, esperando o glorioso dia, o grandioso dia. E aí, como que uma noiva espera o seu noivo? Ela não fica indiferente para ele, senão não está apaixonada, né? A noiva apaixonada, ela está desejando cada dia mais o dia desse encontro. E isso precisa ser restaurado. Até teve 2 domingos atrás que eu ministrei no culto, só a setlist todinha foi só música da volta de Jesus. Do começo ao fim, todas as músicas falaram da vinda, da volta de Cristo. E algumas pessoas perceberam, eu até recebi alguns directs, algumas mensagens, irmã, que bênção, nossa, esse culto foi maravilhoso, a gente precisa mesmo lembrar, Jesus está voltando, e ainda não estão falando pouco sobre isso. E isso queima no meu coração demais, sabe? Um anseio pela volta do Senhor é intenso dentro de mim. E tem que ser, né? Você falou isso, é real. Como as pessoas têm se esquecido que Jesus vai voltar e que ele já está voltando, né? Está cada vez mais perto. E a gente busca sempre por um avivamento, mas e a volta, sabe? E aí, como é que fica? Eu acredito que tem muita gente que ainda tenha medo da volta de Cristo. Eu era uma dessas pessoas até alguns anos atrás. Meu Deus, falava em ler Apocalipse. Não quero, vou estar passando, tá? Se alguém quiser, pode ler no meu lugar. Eu ficava com muito medo, sabe? Não por questão de, estar longe de Deus, porque eu tive esse período na minha vida, né, Priscila? Não longe, mas eu estava num lugar que não era pra mim. Sim. Então, eu sentia esse medo. Não quero falar sobre a vinda de Jesus. Para mim, era difícil. Hoje em dia, eu tenho exatamente esse sentimento que você tem. Esse desejo de sabe, querer que ele volte logo. Porque é muito gostoso. Se a gente já desfruta dessa presença que é tão gostosa aqui na Terra, você imagina lá. Isso é o que eu imagino. Depois de entrar no jardim, eu não queria mais sair daquele lugar. E até hoje eu canto isso, né? Esse é meu lugar, eu quero ficar aqui, eu adoro, eu amo esse lugar. É maravilhoso, não tem nada melhor. Trazer à realidade aquilo que você já viveu, né? A presença manifesta. E uma das coisas que esse profeta lá da Áustria falou, no dia que entregou essa profecia, né? Que o senhor iria me acordar de madrugada, foi isso. Ele falou assim, no passado você desejou dons, mas hoje você deseja desfrutar da presença manifesta do Senhor. E Ele vai te dar isso. E aí, depois que ele falou isso, que aconteceu todas essas experiências aí, de acordar de madrugada, de ter essa experiência do jardim e tantas outras, né?
Mas já era verdade na minha vida, já era um anseio no meu coração, e aí Deus pôs em palavras na boca de alguém para confirmar, né? Eu achei o máximo aquele dia, marcou demais a minha vida, para sempre. Até porque, minha filha, depois de pisar nesse jardim, eu acho que você nunca mais vai querer pisar em lugar nenhum que não seja perto daquilo, né? Sim. Não, marca muito. E eu vi que você tem alguns livros. É verdade? Esse bilhete procede? É verdade. Eu nem lembrei de trazer para mostrar para Por você. favor, Priscila! Mas conta pra gente como surgiu esse desejo de escrever. O que você trouxe neles? Pra compartilhar um pouquinho, assim, com a gente, né? Como que surgiu? Foi uma direção do Espírito Santo? Você estava lendo a Bíblia e algo surgiu no seu coração? Como que foi? Foi uma experiência bem interessante isso, porque eu sou psicóloga, né? Há 16 anos já atuo na área. E meu Instagram, até 2021, ele era profissional. Então, na psicologia, eu tenho que falar de psicologia no Instagram, né? E aí, eu nem mostrava muitas coisas, eu na igreja, não misturava muitas coisas por conta de algumas questões éticas da psicologia, né? Sim. E aí, em setembro de 2021, o Senhor já estava queimando meu coração muito forte, que eu pregasse no Instagram, que eu abrisse a câmera, que eu falasse para as pessoas. E aí, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso, né? No meu perfil e tal. E aí veio o só vai. Só vai. E eu tremendo, nem sabia direito mexer com essas coisas de digital. Só obedece. Só obedeci. E aí, tá bom, mas de onde eu vou começar? Começa de Provérbios. E aí eu comecei, fiz um propósito, chamei as mulheres que quisessem me acompanhar, me assistir, que durante 31 dias eu ia fazer provérbios, um provérbio por dia em um mês. E para mulheres, trazendo uma leitura para as mulheres. E aí comecei, provérbios 1, provérbios 2, e fui indo. E começou a fluir. Minha primeira live deu 15 minutos, eu já queria desligar, meu Deus. Na última eu já tinha dado 1 hora. Eu fui aperfeiçoando no processo. E aí, quando chegou lá, mais ou menos na metade do livro de Provérbios, compartilhando, o Senhor falou para mim assim, transforma tudo que você está falando em texto. Transcreve essas lives e transforma em livro. E eu, tá bom, Senhor, mas como? Pesquisa, né? Fui atrás, fui pesquisar, aprendi como que eu transcrevia a live, transformava em texto. Depois fiz a revisão de um por um desses textos, dessas lives. E aí, ao final, eu tinha 31 capítulos, que foi meu primeiro devocional. E aí nasceu o livro Sabedoria que Transborda, um devocional para mulheres, baseado todo em provérbios. Caramba. 31 capítulos, igual aos 31 provérbios. Que precioso! Foi. E aí, de lá, muita coisa fluiu. E o último livro que você lançou foi sobre o quê? Conta pra nós. O último agora, né, em dezembro do ano passado, foi Transbordantes, Mulheres que Decidiram Viver o Seu Propósito. Foi a 5ª edição desse livro, que eu lanço com 12 mulheres. Então, já foram 5 livros, né? O último foi esse. Caramba! E você vê que Deus tem te usado nesse lugar com muitas mulheres, né? Para ministrar para mulheres. Sim. Ele me chamou para isso, para impulsionar mulheres no seu profissional, para pôr para fora aquilo que queima no seu coração, de uma forma mais profissional mesmo, né? Muitas mulheres carregam muitos tesouros preciosos dentro delas, muito conhecimento em várias vastas áreas, e não sabem pôr para fora, como eu não sabia. E aí eu ensino elas, vamos fazer live, vamos escrever livro, vamos criar curso online, mentoria, e aí nessas mulheres vêm junto comigo. E eu tenho impulsionado mulheres pelo Brasil e pelo mundo já também. Glória a Deus por isso. E você tem algum testemunho, assim, de alguma delas que te marcou ao longo da sua trajetória? Algo que ela compartilhou com você, falou assim, Priscila, através da sua vida eu vivi isso aqui que mudou a minha história de alguma forma. Aconteceu com você isso já, Priscila? Sim. Tem vários testemunhos, né? Mas tem uma que me marca muito, é uma que mora no Pará, inclusive. Ela me acompanha, outro extremo, né? Ela me acompanha desde o meu início. Então, assim, ela acreditou quando eu estava no iniciozinho. Entrou para a minha primeira turma.
dessa mentoria que hoje a gente tem a Academia das Sábias, né? Que é Eu quero saber um pouquinho disso depois. É um lugar de formação de mentoras e de ofertas de mentorias também, em todas as áreas. E essa pessoa em especial, ela veio, e aí ela escreveu junto comigo o primeiro livro, nós lançamos juntas. E aí, a partir desse livro, hoje, ela é embaixadora da Editora Mulher. E hoje ela escreve vários livros e leva outras mulheres a escreverem outros livros também. E o negócio está multiplicando de um modo muito mais grandioso do que o que eu fiz com ela, né? E eu fico muito feliz, muito impactada, assim, como ela explodiu isso para frente. E ela tem trazido outras mulheres para andar com a gente também. E está sendo, assim, é uma pessoa que realmente me impactou, assim, como ela agarrou e fluiu nesse campo, né? Mas tem outros testemunhos de transformação de vida, de intimidade com Deus, que elas têm experimentado, descoberta de propósito, que é, assim, fantástico, maravilhoso. Não, eu ia te perguntar isso agora, como que é, né, ministrar para mulheres em tempos tão desafiadores, né? A gente vê que nós estamos vivendo uns tempos, né, muito difíceis, ainda mais para nós, mulheres. Cada vez mais está sendo difícil. E é muito gratificante, eu acredito, que para você ver o seu chamado se concretizar, ver como o Espírito Santo pode trabalhar através da sua vida em outras mulheres, sim, né? E eu quero saber um pouquinho dessa mentoria, menina, de mulheres. Como assim você não contou isso para nós? Verdade. Essa mentoria, assim, é o que queima meu coração, é o que eu trabalho semanalmente em cima disso. Hoje eu tenho meu grupo, que são as Virtuosas de Negócios, que acontece todo dia 1º de cada mês. A gente se reúne para fazer uma ferramenta que a gente apresenta ali para questão de negócios, de desenvolvimento pessoal, profissional. E ali, além de termos as Virtuosas de Negócios, a gente tem a Academia das Sábias, que é onde estão essas mentoras que eu formei. E ali elas ofertam as suas mentorias para outras mulheres. E a base da Academia das Sábias, e de tudo que eu faço, são 4 pilares. O pilar espiritual, o emocional, o pessoal e o profissional. E aí, dentro disso, eu transbordo em todos os 4 pilares. Né? Desde o espiritual, tem essa questão da intimidade com Deus, né? Então eu ensino muito sobre isso, da palavra. O emocional, por eu ser psicóloga, eu trabalho muito sobre essa questão. O pessoal, que é o dia a dia, a vida, experiências de vida que a gente tem, arrumar casa, autocuidado, relacionamentos, né? Tá tudo nessa questão pessoal. Exercício físico. Inclusive, tem uma mentora lá que ela criou o curso comigo, escreveu o livro dela, solo, depois de ter escrito comigo também, que é Emagreça com a Bíblia. É um método de Deus também. Minhas alunas são assim, recebem downloads do céu também. Socorro, eu amei! Maravilhoso o curso dela. Tem Amor pela Sua Casa, que ensina a organização do lar. Tem várias terapeutas, é impressionante. E o profissional, que aí tem outras mulheres também que trabalham a questão financeira, a questão do marketing digital, Instagram, posicionamento, muitas coisas, né? Então, assim, eu tenho levantado mulheres para ocupar esses espaços, para fortalecer esses pilares, para todo mundo ter acesso a tudo que seja necessário para a vida da mulher, para ela se tornar uma mulher inabalável. Uma mulher firme na rocha. Sábia, uma mulher virtuosa. Uma mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31. E aí eu tenho esse livro também, Desvendando a Mulher Virtuosa. E como que você não contou pra gente? Gente, muita coisa que eu... Vamos cobrar a Priscila lá no Instagram. Priscila, mostra os livros, Priscila. Mostra os livros. Fala pra nós. Essa semana eu tô comecei o devocional Desvendando a Mulher Virtuosa. Então, todas as manhãs, no Instagram da Academia das Sábias, eu estou fazendo um capítulo por dia também. Que bênção! E como funciona esse Desvendando Mulheres Virtuosas? É com base bíblica também? É como se fosse um devocional? É o devocional. Quando eu terminei o de Provérbios, e aí cheguei no último, né, do capítulo 31, que é o da mulher virtuosa, aí eu falei, Senhor, e agora, né? O que eu faço? Paro com esse negócio, vou para frente, e o Senhor nunca me deixou parar. E aí eu comecei o segundo livro já em seguida, que foi o Desvendando a Mulher Virtuosa, e aí esse livro, cada capítulo é um versículo da mulher virtuosa.
Então, o texto da Mulher Virtuosa tem 22 versículos e esse livro tem 22 capítulos. Que tudo! Eu amei! Que maravilhoso! E desse Mulher Virtuosa, não saiu nenhum louvor, nenhuma canção? Ainda não, você acredita? Senhor, pode mandar, viu? Priscila está pronta para receber. Amém. Pode falar. Tem mais uma coisa, já que estamos falando, né? Quero saber, me conte. Tem o terceiro nível aí, que é sábia, virtuosa e rainha, que é o nível de Esther, que aí eu tenho meu evento presencial, que é o banquete de Esther e o banquete real. E aí a gente faz uma reunião de mulheres com um banquete, com palavra, com comida, é uma delícia. E como funciona esse banquete, menina? O banquete, ele é uma experiência dentro da história de Esther, de órfã a rainha. E aí a gente passa por esse processo de cura emocional da orfandade, passa pelo processo de transformação pessoal da questão da beleza, que Esther teve que aprender a se portar como rainha, falar como rainha e tudo mais. E aí tem todo esse processo, eu trago mulheres para me ajudarem também nessas ministrações. E aí tem a questão do propósito, do porquê que Esther estava ali no palácio, não era só para ser linda e maravilhosa, né? Mas tinha um porquê. E aí a gente trata aqui a questão do propósito, que isso é o meu impulso, né, de impulsionar mulheres para viver o propósito. E aí chega no final que é colocar o propósito à mostra, fazer acontecer. Caramba, que máximo. Eu quero que você cante um trechinho. Depois eu quero ouvir também. Gente, eu vou tirar várias casquinhas, tá? Da Priscila. Mas é porque a gente sabe, né? Que quando existe uma palavra lançada sobre o Senhor, ela precisa ser executada. Sim. Ela precisa. E eu achei de uma valia tão incrível a sua vinda aqui no programa. Amém. Não só porque você é maravilhosa, tem um testemunho para contar, mas porque eu sempre falo, Priscila, que aqui no programa o meu principal foco é trazer histórias, testemunhos de pessoas, assim como eu. Algumas tiveram algumas renúncias, outras cresceram num lar cristão, mas que tem um testemunho para impactar. Tem uma história de vida para ser fonte de vida na vida de outras pessoas. E eu acredito muito que uma das suas missões aqui no programa é isso. Talvez quem está assistindo a gente hoje precise de uma cura emocional, talvez uma cura física, a gente não sabe. Mas se o Senhor te chamou para esse tempo com um propósito de cura, de libertação na vida das pessoas, é para mim um prazer e uma honra ouvir as suas canções, porque eu sei que o Senhor tem algo liberado para nós, através da sua vida, através da sua voz. Uma vez a minha professora de canto falou assim para mim: Isa, a voz é a manifestação do Espírito. E eu nunca mais me esqueci disso. Porque através da voz, o Espírito Santo se manifesta na vida de outras pessoas. Por conta do seu louvor, pessoas são curadas, pessoas são restauradas. Então, é isso, sabe? É sobre isso. A sua voz manifesta a presença de Deus. E eu não quero deixar você embora sem cantar essas duas músicas. A Libertação foi a última que lançou agora, né? Essa parte. Mas eu quero que você cante um pedacinho de intimidade. Para você compartilhar com a gente um pouco dessa intimidade que você tem recebido. Tempo precioso. Amém. Então vamos lá. Cantar um pedacinho dessa canção que marca a minha vida e que sirva para levar pessoas realmente para esse lugar tão secreto, tão profundo e maravilhoso. Amém. Amém. Dá-me ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, dá-me um coração que pulsa no mesmo compasso do teu coração. Oh, oh, eu escolhi a melhor parte, ninguém vai tirar de mim o privilégio de estar aqui diante de ti, Jesus. Oh, eu fecho os meus olhos para não ver o natural
Inclino-me aos teus pés, pois sei que és real. Intimidade. Desfruto aos pés de Jesus, em completa adoração. Intimidade, oh, intimidade. Prostrado neste lugar, em tua presença, meu amado Jesus. Caramba! Que forte, Priscila. É sobre isso. É sobre isso. Eu percebo. Dá pra ver, mas é real. Eu falo que a música, muito do que a gente escreve é aquilo que a gente vive. É verdade. E é por isso que foi tão lindo. Amém. Parabéns, Priscila, por essa canção tão incrível. E esse evento que você falou do Profeta, foi o evento da Lagoinha de Mulheres? Não. Não foi outro? Foi outro. Mas eu fiquei sabendo que esse evento também foi poderoso, né? Você falou pra mim que o Espírito Santo falou com você nesse lugar. Sim, foi tudo uma sequência, um atrás do outro, que aconteceu. E aí, na Conferência Aprovadas do ano passado, a pastora Bianca, né, uma mulher de Deus demais, e todas as pessoas que ela trouxe, cantores, ministros da palavra, todos eles, tudo que eles falaram, inclusive ela, era Deus falando comigo de novo. Era confirmação de novo, de tudo que o Senhor já estava falando ao meu coração. E aí, num dado momento, naquela conferência, uma mulher que estava sentada ali perto de mim, e já estava parecendo até que estava meio cansada, a gente em pé lá, né, declarando, e ela sentada, já meio cansadinha. E aí, em algum momento, ela levantou e veio na minha direção, assim, mudou o semblante dela, que estava meio cansada, de repente ela veio igual uma leoa em cima de mim, assim, e começou a orar comigo com uma força, e eu sentia, assim, uma presença tão forte, e eu só precisava de uma confirmação de Deus que tinha chegado o tempo de eu gravar minhas músicas, porque Ele tinha prometido há 7 anos atrás. E eu não gravava porque eu não sentia assim, aquela certeza, a confirmação de que era para fazer, eu nem sabia como fazer também. E aí eu estava esperando em Deus. E essa mulher chegou em mim e falou assim, orou, mas o que ficou na minha mente foi, você está pronta, você está pronta, você está pronta. Chegou o tempo, é agora. Deus falou isso na boca dela. Mentira. Deus falou a mesma coisa pra mim. Você tá pronta. Uau. É maravilhoso. Gente, como que explica? Mas ele... sabe o que é mais louco, Priscila? Que ele não usou ninguém. A gente tava no momento... Acho que era até a Gabriela Lopes que tava ministrando. Lá na conferência. Na conferência, aprovada. No mesmo dia. E aí, eu em pé, e ela orando, profetizando. E o Espírito Santo, ele se manifestou de uma forma tão sobrenatural que eu caí na cadeira. Eu não consegui ficar em pé. Caí assim, deitei nas cadeiras. E o Espírito Santo me levou para um campo. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. Só para minha mãe e para os meus pastores. Me levou para um campo e eu era pequenininha. Eu tinha 5 anos. Voltei lá onde eu comecei, com 5 anos de idade. Acho que era de 3 para 5 anos, um vestido colorido. E eu brincava e tinha um balão na minha mão. E atrás desse balão tinha uma luz muito forte. E essa luz, e eu brincava, corria, olhava para trás e ria muito. E essa luz estava atrás de mim, nesse campo. E a hora que eu tava correndo, assim, meio que de lado, sorrindo muito, o Espírito Santo falou assim, agora você tá pronta. Agora eu posso te usar como eu quero te usar. Cara, eu nunca vou esquecer disso, gente. Nunca. Foi o seu jardim, assim, o seu campo. Não era um jardim igual você, mas foi parecido, você viu, né? Um campo com balão. Mas é poderoso. E falando em conferência, nesse final de semana nós estávamos na Lagoinha Experience. E foi poderoso, né? Demais. Sempre é maravilhoso. Os nossos encontros são muito cheios da presença de Deus, da glória de Deus se manifesta de uma forma, assim, palpável.
A gente ouve a voz de Deus, a gente sente a presença, é muito forte. Então vamos falar pra galera acompanhar um pouquinho do que rolou? Bora lá. Bora lá, gente! E aí, galera, hoje a TV Capital tá aqui no Lagoinha Experience e a gente vai mostrar tudo pra vocês. O evento tá sendo incrível, mas hoje eu não tô sozinha. Eu tô com a Mari e com o Luan. E vai ser maravilhoso, né? Olá, gente. Já está sendo, porque começou e eu tenho certeza que vai superar as nossas expectativas aí pro decorrer da noite. E o que você acha, Luan? Vou falar pra você que parece que o chão tá pegando fogo, que você entra lá dentro com a música, assistindo, e a gente fica acelerado, pulando. Cara, vai ser tremendo, você vai acompanhar aí. Espero que você sinta esse calor, essa energia, o Espírito Santo queimar dentro de você a partir dessa telinha, né? É isso. Então bora? Faz mais uma vez. Estamos agora aqui com o pastor Hugo Brito, responsável de Lagoinha, Cuiabá, regional. Olha só que responsabilidade. E aí, pastor, o que é Lagoinha Experience? Gente, que honra viver esse momento aqui em Cuiabá. A palavra de Deus diz assim, né? Provai e vede o quanto o Senhor é bom. E quem experimenta de verdade, não sai mais desse lugar. Então, a Lagoinha Experience é trazer a realidade do reino dos céus aqui na terra. Porque se a gente parar para pensar, tudo que Deus faz passa por pessoas. Ele é a videira verdadeira. A vida está nele, mas tem uma treliça que sustenta isso. Então, a Lagoinha é só uma treliça sustentadora, mas a vida é Cristo. O reino vem dele, então ele usa essa plataforma para que a glória seja transbordada. E a ideia é isso, trazer para cá, para o transbordo. Aí tá acontecendo, já tem um tempinho, o céu tá baixinho, o chão tá fervendo. Mirela, pra você, como que é ver tantas pessoas sendo incendiadas pelo Espírito Santo nesse evento tão incrível, onde a gente realmente sente assim o céu baixinho a ponto de tocá-lo? Como que é pra você ver tantas pessoas se entregarem assim aqui? Olha, é poderoso demais. Eu tô aqui falando com vocês e tô toda arrepiada. Acabei de sair dali e eu senti assim uma glória de Deus de uma forma assim tão poderosa. Eu tenho certeza que essa cidade não será mais a mesma com tudo que Deus já está fazendo em nosso meio e até o fim. Tem muita coisa para acontecer, tem muitos profetas para liberar palavras e direcionamentos para essa cidade. Então, Cuiabá vai estremecer. Estamos aqui agora com a Linda. Linda já é membro da Lagoinha. E aí, Linda, como estão as suas expectativas para essa noite de hoje? Nossa, o evento tem uns 30 minutos que já iniciou e eu tô aqui cheia do Espírito Santo transbordando. A atmosfera nesse lugar tá incrível e eu creio que muitas vidas saíram daqui totalmente diferentes de como elas chegaram. Estamos aqui com o Agner e eles têm a responsabilidade de dar carteirada na galera como influenciadores do reino. Agner, fala pra gente como que tá sendo essa experiência e a expectativa de sair daqui partindo desse movimento, principalmente com essa responsabilidade de ser um influenciador do reino. Então, na verdade, o Evangelho ele nos convida a influenciar desde o princípio. E hoje a gente tem uma responsabilidade, um título de ser um influencer do reino, de estar à frente ali, de estar convidando a galera, estimulando. Mas, na verdade, a gente está cumprindo apenas um princípio que Jesus já fez, que foi influenciar pessoas. Então, a minha expectativa para esse dia, para esse momento, ela já tem acontecido, na verdade, grandes coisas que foram geradas, porque durante a semana coisas já impactaram o nosso coração, a gente já tem visto pessoas sendo transformadas e para mim, sinceramente, é um privilégio poder realmente ser chamado de influencer do reino, porque a gente vê tanta gente influenciando para tantas coisas e às vezes a gente sente essa ausência dentro do reino do Senhor. E hoje a gente tem o privilégio de estar aqui e para mim já está sendo um dia incrível e eu estou muito feliz. Na verdade, a gente está vivendo aqui o cumprimento de algo que a gente prega, ora e busca. Nós cremos que somos uma igreja sem paredes, grandes para se importar, pequenas para servir. E o que nós estamos vivendo hoje aqui, nada mais, nada menos do que fruto daquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. Existe uma unção, um fluir transbordante. E eu creio que aqui hoje nós vamos estar vivendo o cumprimento de um avivamento. Teremos aqui cura, provisão, resposta. Esse avivamento está sendo latente, meu coração é latente essa certeza de que Deus está fazendo algo nessa geografia. Não é sobre uma placa, não é sobre uma denominação, mas sim sobre o que Deus está fazendo nesse tempo, estabelecendo o reino aqui para esse momento. Bom, acho que primeiramente sempre é bom, né? A gente está buscando Deus e a expectativa é essa, cara, sempre estar alimentando do fogo, nunca deixando abaixar, buscando os propósitos de Deus
E agora eu trouxe aqui para falar um pouquinho com a gente a vereadora Michele. Vereadora, você sabe que o evangelho cabe em todo lugar. E em Cuiabá também não é diferente. E eu quero saber de você, o que você está achando desse evento tão incrível, cheio do poder de Deus, que está acontecendo hoje aqui em Cuiabá? Está sendo exatamente isso, cheio do poder de Deus, né? Que presença maravilhosa. E eu acredito que, assim, principalmente no momento especial que nós estamos virando um ciclo, que é o aniversário de Cuiabá, são 306 anos e a cada aniversário é uma nova estação que Deus estabelece. E hoje, um dia muito profético, onde o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado, está sendo entronizado, uma multidão de pessoas declarando que o nosso Deus é poderoso, é único, é soberano. Então eu tenho certeza que no mundo espiritual novos céus estão se abrindo e Cuiabá já é do Senhor Jesus. É um evento poderoso, um evento lindo e também um evento de restauração. Então, para aqueles que já estão na igreja, já tem a sua igreja ali, né, raízes, e para aqueles que não, que estão buscando uma palavra, uma direção, esse é o lugar. Estejamos no lugar certo. Eu tenho certeza que quem chega na presença de Deus não sai da mesma maneira. Eu tenho a dizer que nós servimos a um Deus que é surpreendente. Na verdade, muitos estão vendo aqui hoje a representação de milagres, mas nós estamos há semanas, há meses, há tantos dias jejuando, orando, profetizando, orando sobre cada cadeira, sobre cada pessoa que pisaria nesse lugar. Então, de fato, a presença do Espírito Santo tem sido real, palpável. Nós já estamos experimentando, e olha que nem começou direito, já estamos experimentando tantos milagres, sinais, pessoas sendo tocadas de uma maneira poderosa. Então, pra gente, como anfitriões, está sendo um privilégio receber a conferência Experience conosco e é muita alegria, estou muito feliz. E em nome de Lagoinha, a gente gostaria de te agradecer por ter ficado até aqui, por ter assistido, e esperamos que você possa ter sentido um pouco disso tudo. E também... Infelizmente, chegamos ao fim, mas esperamos que você tenha recebido um pouco dessa energia, né? E que o Espírito Santo tenha te convidado a participar conosco da próxima vez e estar presente na igreja. Agora é com você, Isa. E é isso aí, Mari e Luan. O evento de hoje foi poderoso, gente. Tudo que nós vivemos aqui foi extraordinário e vocês aí de casa puderam sentir pelo menos um pouquinho dessa unção que moveu aqui nesse lugar. Tenho certeza que Cuiabá nunca mais será a mesma. E a gente da TV Capital fica muito honrado pelo convite da Igreja Batista Lagoinha. Muito obrigada a todos vocês. E a gente da TV Capital agradece a vocês que estiveram com a gente nessa cobertura tão incrível. E foi isso. Um beijo, tchau e fiquem com Deus. E vocês viram aí, né, bebês, como que foi lá um evento tremendo, poderoso, cheio da presença de Deus. Mas agora eu quero fazer uma gincana com a senhorita Priscila. Ó, não pode pensar, tem que ser muito rápido e você vai responder só com uma palavra. Eita. Tá bom? Bora lá. Uma palavra? Jesus. Um versículo? Romanos 12, 2. Um louvor? Intimidade. Sabia! Um hobby? Cantar. Um livro? Desvendando a Mulher Virtuosa. Um esporte? Vôlei. Ó! Uma palavra para o dia de hoje? Experiência. Seu ministério é? Tudo. Família é? Tudo. Deus é? Tudo. Priscila, meu amor, foi um prazer ter recebido você aqui no nosso podcast. Foi muito bom ter essa experiência com você compartilhando um pouquinho do seu testemunho. Tenho certeza que impactou muitas vidas. E eu quero te receber de novo, tá? Pra parte 2. A gente tava aqui falando, gente, é assunto pra mais de metro, né? É muito assunto, é muita coisa, né? Pra compartilhar. Enquanto você me perguntava, eu já ia fluindo aqui, falando, meu Deus, é muita coisa mesmo, né? Que o Senhor tem me entregado. Estar aqui com você, falando, compartilhando tudo isso, é um renovo de Deus na minha vida também. Aleluia, menina! Agradeço muito. Foi um presente de Deus para me fazer lembrar de tudo que Ele tem feito na minha vida. Como é bom contar as bênçãos. Exatamente. Como tem um hino antigo, né? Quantas bênçãos diz e quantas são. Esse eu não me lembro, mas... da divina mão. É um hino antigo, minha avó e meu avô cantava. Mas e a gente, quando diz as bênçãos, né, a gente se alegra e celebra, porque Ele tem feito muito. Porque a gente se esquece às vezes, né? E a gente precisa lembrar. Eu vi uma menina falando sobre escrever
um caderno com tudo aquilo que Deus já fez. E quando ela foi contar, ela falou, meu Deus. Bênçãos que não. Enfim. Essa você sabe. Essa eu lembro. E foi isso, beberes. Muito feliz de ter vocês aqui mais um sábado. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E para você que está assistindo a gente pela TV Capital, canal 9.1, muito obrigado também mais uma vez. Lembrem-se, todos os sábados nós estamos aqui a partir das 13 horas. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau!